Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação número 100. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos ao vivo. Hoje o programa é especial, nosso programa de número 100. Olha quanta coisa, hein? Então, hoje temos aí uma programação muito interessante que o professor já preparou, né, professor? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento, a todos que estão presentes aqui. É uma grande felicidade, uma honra, né, estar reunido novamente com vocês. E como nossos irmãos falaram, é o programa de número 100, não é isso? Nós começamos o projeto Iniciação através do canal Conexão 3005, justamente no dia 19 de março de 2022. Há 2 anos, né? Já completou 2 anos de atividade ininterrupta, né? Todo sábado, só deu um intervalo nas festas de fim de ano, né? Pulamos alguns dias, mas foi ininterrupto essa questão, né? Por causa das festas de fim de ano. Muito bem, nós estamos então iniciando aqui o nosso 100º programa, né? E hoje, já adiantando, para comemorar esse evento, né? O 100º, nós iremos falar sobre Helena Petrovna Blavatsky, Vida e Obra. Vida e Obra, né? Então, aí, já estou adiantando aqui para todos. Nós devemos dizer que no projeto de iniciação, né, pelo canal Conexão 3005, é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação, né? Então, o encontro segue o caminho básico do conhecimento iniciático das idades. A base do nosso programa são 2 bases fundamentais. Os ensinamentos de Helena Blavatsky, né, através da teosofia, ensinamentos maravilhosos, e os ensinamentos também do nosso querido mestre e professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. E, evidentemente, seguindo esse processo, a gente vai incluindo, né, as revelações, os ensinamentos de todos os grandes instrutores, né, da humanidade através dos tempos e de todas as civilizações. O objetivo é a síntese do conhecimento a fim de propiciar ao pretendente ao caminho da iniciação informações importantes e valores para essa finalidade, né? Também o encontro visa também propiciar ao participante que já esteja no caminho da iniciação a possibilidade de repensar tudo aquilo que foi já aprendido e receber indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria inicial das idades, né? O conhecimento é contínuo, é infinito, né? Então a gente aprende as coisas, mas de maneira provisória, porque depois o conhecimento vai se expandindo, os horizontes vão se alargando, porque a consciência de quem está no caminho da iniciação, e a consciência de todo mundo, a tendência é sofrer um processo de expansão, né? Os horizontes vão se abrindo, e é claro que a pessoa precisa sempre atualizando seus conhecimentos, se aprofundando cada vez mais, né? Agora, outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI, início da Era de Aquário. O planeta, isso aí, hoje está se falando muito nisso, né? O planeta passando justamente para a 5ª dimensão, né? O nosso planeta está passando para um estágio evolutivo de 5ª dimensão. Isso é muito importante também, essa reflexão. Muito bem. Devemos dizer o seguinte, que todos aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação, é necessário que se filie a uma escola iniciática. Isso é importante. Não é possível a pessoa fazer o caminho da iniciação sem se filiar a uma escola iniciática. Isso aí não é o Walter que está falando. Isso aí os mestres e o professor Henrique de Souza também deixou bem claro isso. É necessário. E essa escola que se diz iniciática, ela, para ser realmente iniciática, ela tem que seguir rigidamente os padrões e ensinamentos da ciência iniciática das idades. Então, a pessoa pode escolher a escola que ela mais pretender, né? Claro que aqui no Brasil tem várias, no exterior também a pessoa pode escolher, né? É o livre-arbítrio. Mas, de nossa parte, nós convidamos
todos aqueles que queiram fazer a sua iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose, que venham para a eubiose fazer esse processo. Né? A pessoa vai perguntar, como é que eu posso começar? Qual é o ponto principal? Qual é o caminho inicial? Né? É muito simples. É só entrar na internet, acessar uma ferramenta de busca na internet, qualquer ferramenta, né? Colocar lá, Sociedade Brasileira de Eubiose, vai aparecer o site da eubiose. No site da eubiose tem um botãozinho lá, escrito assim, onde estamos? Aí a pessoa vai acessar justamente todos os departamentos existentes no Brasil e no exterior. Então, lá, nessa informação, ela vai ter vai ter endereço, telefone, etc, etc. Então, isso aí, ela pode entrar em contato e é importante que ela faça essa iniciação na sua cidade. Existem muitos departamentos aqui no Brasil e no exterior também. A pessoa, então, escolhe um departamento que seja perto da sua cidade ou na sua cidade. Então, esse é o ponto básico inicial para que a pessoa comece o seu projeto iniciação. Isso é muito importante. Muito bem. Nós estamos aqui no 100º programa, né, do projeto Iniciação. Né? 100º programa através do canal Conexão 3005. E para comemorando esse evento, nós vamos falar sobre Helena Petrovna Blavatsky, né? Uma palestra intitulada Helena Petrovna Blavatsky, Vida e Obra. Devemos dizer que nós começamos, né? No dia 19 de março de 2022, nós começamos também falando dos trabalhos de Blavatsky, né? As instâncias de Dizian. Foram 7 programas. 7 programas seguidos falando sobre a instância de Dizian, de Helena Blavatsky, né? Então, isso aí é uma grande honra para nós voltarmos e continuarmos o trabalho no 100º programa, né? Falando especificamente sobre a Helena Blavatsky. Depois, posteriormente a Helena Blavatsky, nós vamos falar sobre a eubiose e o professor Henrique de Souza. Nós vamos dedicar também momentos importantes para a focalização do trabalho da eubiose, o trabalho do professor Henrique de Souza, assim dar uma visão geral, né, sobre a teosofia e a eubiose. Isso é muito importante, esse conhecimento. Muito bem. Então, nós vamos começando aqui a nossa apresentação sobre Helena Petrovna Blavatsky, Vida e Obra. Vida e Obra. Vamos lá, então? Vamos começar, então, essa abordagem. Devemos dizer que Helena Petrovna Blavatsky ela é conhecida pela designação HPB, né? Geralmente, quando não quer citar o nome dela inteira, eles falam HPB, né? Helena Petrovna Blavatsky. Foi uma das figuras mais notáveis do mundo do último quartel do século XIX. Quer dizer, nos 25 anos que foram o final do século XIX, ela foi uma figura importantíssima no planeta Terra, né? Trazendo justamente aqueles conhecimentos fantásticos do alto, né? Das hierarquias, dos mundos internos e assim por diante. Né? Ela, Blavatsky, abalou e desafiou de tal modo as correntes ortodoxas da religião, da ciência, da filosofia e da psicologia, que é impossível ficar ignorada. Ela trouxe uma nova visão a respeito de tudo, né? A respeito da ciência, da filosofia, da psicologia, assim por diante. Foi uma verdadeira iconoclasta, quer dizer, quebrou ídolos antigos, justamente fazia parte da versão religiosa desses assuntos, né? Que é impossível de ficar ignorada, então. Ela foi uma verdadeira iconoclasta ao rasgar e fazer em pedaços os véus que encobriam a realidade. Então, ela foi retirando os véus que encobriam a realidade, mostrando, na verdade, os conhecimentos profundos da ciência iniciática. Né? Mas, porque a maioria estivesse presa às exterioridades convencionais, tornou-se alvo de ataques e injúrias
pela coragem e ousadia de trazer à luz do dia aquilo que ela blasfêmia revelar. Então, ela foi, como todo grande mestre, ela foi perseguida, né? Aliás, isso faz parte da história da humanidade, né? Todo grande mestre é perseguido, todo mestre é perseguido, como Jesus foi, né? Foi perseguido e crucificado. O nosso professor Henrique Jesus também sofreu muito na mão dos seres humanos. E Blavatsky também não foi exceção, né? Ela cercou-se inicialmente de pessoas que a acompanhavam. Depois, de um certo tempo, a grande maioria daquelas pessoas foram rejeitando Blavatsky e dizendo que ela estava mentindo. Diziam isso, né? Aliás, não eram pessoas assim, sem cultura, não, pessoas cientistas da ciência acadêmica, né? Começaram a injuriar a Blavatsky, dizendo que ela não tinha possibilidade de dar todo aquele ensinamento, porque ela não tinha fontes de referência suficientes, bibliotecas e assim por diante. Né? Mas só que o que ela fez foi justamente, ela foi veículo das consciências superiores, veículo da divindade, das hierarquias. Então, como ela foi veículo, ela não precisava ter bibliotecas e nem extensa literatura à sua disposição para trazer esses conhecimentos, né? Esses conhecimentos foram trazidos das hierarquias superiores através dos mundos internos. Então, só que as pessoas não entenderam isso. E até hoje não entendem, né? As pessoas não entendem até hoje essa questão da ligação dos mestres, né, com veículos, com a ciência iniciática das idades. Então, isso aqui. Ora, então, lenta, mas seguramente os anos se encarregaram-lhe de fazer justiça. Apesar das injúrias, considerava-se feliz por trabalhar a serviço da humanidade. Ela fez um trabalho enorme a serviço da humanidade, né? E deu prova de sabedoria ao deixar que as futuras gerações julgassem sua magnífica obra. Foi realmente um passo gigantesco para a humanidade. É claro que a humanidade até hoje não conhece, na sua maioria, Blavatsky, HPB. A maioria não conhece. Estávamos conversando até antes do programa a esse respeito. A maioria dos seres humanos não conhece Blavatsky. Por quê? Porque a maioria não se interessa por questão de iniciação, projeto de iniciação, desenvolvimento, né? Geralmente ficam ligados às forças das sombras, né? Mas, então, mais as futuras gerações, e uma parte da geração atual já dá valor, e as futuras gerações reconhecerão esse trabalho magnífico dado por Helena Petrovna Blavatsky. Helena Petrovna Hahn, era o nome de nascimento dela, né? Helena Petrovna Hahn. Nasceu prematuramente à meia-noite do dia 30 para 31 de julho de 1831, na província de Akhternoslav, na Ucrânia. Na Ucrânia, hoje que nós temos aí, né? Está inventando um problema seríssimo. Tão estranhos foram os incidentes ocorridos na hora do seu nascimento e por ocasião do seu batismo, que os serviçais da família lhe predisseram uma existência cheia de tribulações. Então, foi um nascimento muito estranho, né? E aqueles que a cercavam perceberam que ela teria muitas tribulações no caminho, né? Aliás, isso acontece com a chegada dos grandes mestres, né? Aqueles que estão ao redor e pressentem espiritualmente o trabalho que eles devem realizar, eles predizem logo os acontecimentos não agradáveis que podem acontecer com o mestre. Assim aconteceu com Jesus o Cristo, né? Quando ele recebeu a visita dos 3 reis magos, né? Então, um lhe trouxe incenso, outro lhe trouxe ouro e outro lhe trouxe mirra. Mirra, justamente, é uma planta que é usada para ungüentos, se usava antigamente para pôr em feridas. Então, foi um dos presentes dos reis magos, né? Justamente foi a mirra, né? Então, assim, ao mesmo tempo de seu nascimento, a Europa se consumia numa grande epidemia de cólera, olha só, por ocasião do seu batismo. Uma vela segura por uma criança incendiou as vestimentas do sacerdote que oficiava a cerimônia. Veja só que coisa estranha que aconteceu, né? Uma
uma criança segurando uma vela, incendiou as vestimentas do sacerdote que estava oficiando a cerimônia, né? Agora, então, no tempo que a Blavatsky nasceu, o mundo, né, e fundamentalmente a Europa, estava sobre o predomínio de uma epidemia muito séria de cólera, né? Muito bem. Helena foi uma criança voluntariosa, ela sempre se demonstrou assim, bem diferente das demais, né? Oriunda de uma linhagem tradicional de homens e mulheres influentes e poderosos. Quer dizer, a linhagem dela é uma linhagem dinástica, né? Uma linhagem da realeza, né? Justamente estava ali na Ucrânia, né? A história dos seus antepassados é a da própria Rússia. Seu pai, o capitão Peter Han, descendia da velha estirpe dos cruzados de Mecklemburgo, os Hohenstein-Han. Em virtude de, aos 11 anos de idade, haver perdido a mãe, mulher inteligente e devotada à literatura, Helena passou a adolescência em companhia dos seus avós, os Fadef, e um antigo vasto solar de Saratov, que abrigava muitos membros da família e um grande número de criados e servidores por seu avô Fadef, governador da província de Saratov. Então, veja, tinha uma ligação justamente com essas pessoas da realeza, né? Helena se dizia e demonstrava faculdade de comunicar-se com os habitantes de outras esferas, ou mundos invisíveis e sutis, e com os entes humanos considerados mortos. Então, isso, desde pequena, ela considerava que ela conseguia ver seres de outros planos e aqueles que a gente chama mortos ou desencarnados, né? Então, ela mesma afirmava isso para aqueles que a circundavam, né? Essa potencialidade natural, isso, foi posteriormente disciplinada e desenvolvida. Inicialmente, ela praticava muito ato, muito, inclusive, de escrita, né? Recebendo mensagens, né? dos desencarnados, etc. Mas, com o tempo, ela foi abandonando essa atividade e passando para uma atividade filosófica, né? Sem a realização desses prodígios, né? Sua educação recebeu a influência da posição social, da família e dos fatos culturais então imperantes. Assim, ela era hábil poliglota e tinha excelentes conhecimentos musicais. Ela falava várias línguas, e tinha conhecimentos musicais muito extraordinários, né? De sua erudita avó, herdou o senso científico e a experiência e partilhava dos pendores literários que pareciam correr nas veias da família. Então, a família teve essa herança, né? Uma herança muito forte, né? Da cultura, da musicalidade e assim por diante, né? Em 1848, com a idade de 17 anos, bem novinha, né? 17 anos, Helena contraiu matrimônio com o general Nicéforo Blavatsky, governador da província de Erivan, que era um homem já entrado em anos. Era um homem muito mais velho do que ela. Mas, antigamente, os casamentos eram assim realizados, né? Por questões de interesse ou de relações entre pessoas importantes, etc., né? Então, ela casou-se com esse general Nicéforo Blavatsky, né? Ela com 17 anos e ele com uma idade bem mais avançada, né? Ligado por um casamento feito aos moldes tradicionais, em que a vontade da mulher nada contava, e tendo-se em visto sua formação individualista e consciente, era natural que Helena abandonasse o marido menos de 3 meses após a cerimônia, fugindo para o exterior. Então, menos de 3 meses, ela abandonou o marido e fugiu para o exterior. Eu devo dizer que a história diz que ela não teve nem convivência marital com o marido nesses 3 meses, por vários motivos, né? E um dos motivos foi de lei cósmica, né? Ela não teve uma convivência
nupcial, né, com o marido. Né? Mas antes que isso acontecesse, ela acabou fugindo para o exterior, porque ela viu, não porque ela quis, mas a lei determinou que ela fizesse isso para realizar seu trabalho importantíssimo para a humanidade. Né? Partindo da Rússia, da Ucrânia, né? Partindo da Ucrânia, Blavatsky fez sua primeira tentativa de visitar o Tibete. Olha só, já prematuramente ela já queria visitar o Tibete, sem resultado. Inicialmente, essa vontade de visitar o Tibete não se realizou. Então, ela fixou-se, então, em Constantinopla. Hoje, Istambul, né? Istambul. Ela fixou-se em Constantinopla, de onde saía para percorrer todos os países da Ásia Menor, buscando penetrar os costumes e a religião dos povos que conhecia. Então, ela sempre teve essa tensão, essa propensão para viajar através de muitos países. E ela realizou também muitas viagens, né? Através de muitos países. Né? Aos 20 anos, pobre, separada de sua família e sem condições de regressar à pátria, vamos encontrar Helena em Londres, dando lições de piano para sobreviver. Aos 20 anos de idade, então. Ela fugiu bem novinha, 17 anos, começou a circular pelo mundo. Aos 20 anos, ela foi parar em Londres. E lá, para sobreviver, ela não tinha recursos financeiros, ela dava aulas de piano para sobreviver. Não era a sua primeira visita a Londres, que conhecera quando menina, viajando em companhia do pai. Ela já tinha estado em Londres em companhia do seu pai, Nicéforo. Foi ainda nessa mesma cidade, diz a tradição, que Helena teve pela primeira vez a visão real do seu mestre, o Mahatma, cuja percepção a acompanhava desde a infância. Esse Mahatma, então, pela primeira vez apareceu para Blavatsky em Londres. Devo dizer que, através dos conhecimentos iniciados, esse Mahatma, ele estava vivendo uma vida física na Índia. Ele se desdobrava e vinha ao encontro de Helena Blavatsky para realizar o seu trabalho de obra, né? Que ela tinha que ser veículo dos grandes instrutores e das hierarquias superiores. Né? Então, a partir desse momento que ela conheceu o seu mestre, o Mahatma, ela passou a ser o seu fiel discípulo, obedecendo-lhe inteiramente a influência diretiva. Ela tornou-se discípula de seu mestre Mahatma e obedecia plenamente às orientações desse mestre. Né? Sob a orientação do mestre, aprendeu a controlar e dirigir forças a que estava submetida em razão de sua natureza excepcional. Veja só que importante. Esse Mahatma, então, a instruiu no sentido de dominar essas potencialidades que ela tinha, latente, né? Psíquicas, né? E superiores. Então, esse Mahatma ensinou-a a dominar, a dirigir essas forças que ela tinha nela de maneira a não torná-la submissa às forças, mas sim tornando essas forças suas próprias submissas. Essa orientação, desde Mahatma, né, conduzia através de várias extraordinárias experiências nos domínios da magia. Ela realizava também atos de magia, né? Da magia e do ocultismo. Aprendeu a receber mensagens dos mestres e a transmiti-las aos seus destinatários e a enfrentar valentemente todos os riscos e incompreensões no seu caminho. Então, ela, com essa orientação do Mahatma, ela passou, então, no seu aprendizado, a dominar essas potencialidades que ela tinha, né? E também aprendeu a enfrentar todos os riscos e incompreensões aos quais ela estava submetida. É claro, isso é evidente, né? Todo mestre, quando vem à face da Terra, ele tem esse risco, né? De receber injúrias, perseguições. Isso faz parte da humanidade. O dia que a humanidade aprender a respeitar os mestres, então nós estaremos vivendo numa outra dimensão. É o que está acontecendo na Terra, né? Quando se fala que a Terra está passando para a quinta dimensão,
nós estamos automaticamente, progressivamente, passando para um novo estágio de vivência espiritual. Então, futuramente, os mestres serão respeitados, seguidos, e todos obedecerão os mestres incondicionalmente, né? Mas isso vai depender, evidentemente, da evolução do ser humano e da eclosão final dessa fase que denomina-se a quinta dimensão da Terra, né? Que passa, deixa de ser um planeta de expiação, isso, para ser um planeta de regeneração. Devemos dizer que esse processo da Terra não é simplesmente um processo da Terra, é um processo do sistema solar e da galáxia toda, né? Então, é um processo pelo qual a Terra passa, esse processo evolutivo, mas faz parte de um comando galáctico. Isso é muito importante, então, esse entendimento, né? Seguir os rastros de sua peregrinação durante o período desse aprendizado é vê-la em constante atividade pelo mundo inteiro. Então, a sua atividade foi intensa. Apesar das injúrias, das calúnias, das perseguições, ela nunca deixou de seguir, não se desviou 1 milímetro sequer da sua trajetória. Ela manteve-se fiel sempre, como dizemos sempre, né? Isso aí o nosso mestre fala, né? Ela sempre se comportou fielmente, realizando a obra, o trabalho pela obra do eterno na face da terra. É o que ela realizou, né? Realizou um trabalho pela obra do eterno na face da terra. Uma coisa maravilhosa, considerando que ela fez isso no século XIX, né? Século XIX, uma coisa inimaginável para a gente entender, né? Parte do tempo ela o passou nas regiões do Himalaia. Olha só que coisa fantástica. Nas regiões do Himalaia, né? Onde a gente sabe que é um lugar que tem muitos lugares santos, templos e assim por diante, regiões que sempre foram consideradas ligadas aos seres superiores, né? Então, ela ficou muito tempo em regiões do Himalaia, estudando em mosteiros, onde se conservavam os ensinamentos de alguns mestres mais esclarecidos e espirituais do passado. No Himalaia. Passou em mosteiros, em conventos, etc., né? E em conventos e mosteiros, e, evidentemente, em contato com esses ensinamentos dos grandes mestres. Uma missão fantástica, mas é claro que, como o nosso mestre afirma, né? Afirmava e afirma, né? Nada acontece por acaso. Então, a vida dela, ela veio para trabalhar pela obra do Eterno na face da Terra. O que é realizar a obra do Eterno na face da Terra? É ser veículo das consciências superiores, evidentemente, veículo do Eterno na face da Terra. Esse é o nosso destino, né? Quando nós entramos pelo caminho da iniciação, nós estamos, evidentemente, palmilhando esse trajeto, andando a passos seguros para nos tornarmos fiéis veículos das consciências superiores. E é isso tudo que nós devemos ser. O nosso objetivo, no processo de iniciação, é nos tornarmos veículos das consciências superiores, da lei cósmica justa e perfeita, da divindade, do eterno, enfim. Né? Muito bem. Estudou a vida lá no Himalaia, ela estudou a vida e as leis dos mundos ocultos, assim como as regras que devem ser cumpridas para o acesso a eles. Como testemunho desse estágio de sua educação esotérica, deixou-nos uma primorosa versão de axiomas espirituais em seu livro A Voz do Silêncio, já citando uma das grandes obras dela, A Voz do Silêncio. Às vezes, muitas pessoas perguntam, mas, afinal de contas, o que é a voz do silêncio? O que é a voz do silêncio? Na verdade, nós dizemos, né, através do conhecimento inicial das idades, o silêncio é o silêncio da personalidade. Para que a voz superior, a voz do eterno, a voz das consciências, a voz das consciências espirituais superiores ecoem dentro da nossa espiritualidade, é necessário que a nossa personalidade fique em silêncio. Por quê? A nossa personalidade é muito tagarela, né? Ela fala, ligada às coisas do mundo, às coisas que acontecem ao nosso redor, e no sentido material, né? Então,
Quando a personalidade fica muito envolvida com todo esse processo da materialidade, ela não consegue ouvir a voz superior. Então, por isso, inclusive, nós vamos, num determinado momento, nós vamos estudar especificamente esse livro de Blavatsky. Eu já estou aqui programando, né, um momento específico para nós estudarmos adequadamente todos os conceitos deixados por ela nesse livro A Voz do Silêncio, que ele é publicado, né, está publicado aí, pode ser adquirido, né, na livraria, né, mas é um livro bem fininho. Mas eu digo fininho por dentro, mas por fora, fininho por fora, mas por dentro é um universo infinito, né? Justamente a voz do silêncio. Né? Disse que Helena teria dado a volta ao mundo por 3 vezes. Dizem, as tradições dizem que ela deu uma volta ao mundo por 3 vezes. Na Itália, segundo reza a tradição, lutou ao lado de Garibaldi contra o papado. Então, Garibaldi lutou contra o poder papal, né? E Blavatsky, ela ligou-se, né, ao Garibaldi para lutar contra esse poder papal. Né? Aliás, o Garibaldi esteve no Brasil, no sul do Brasil, e participou aqui de vários eventos, né, históricos ocorridos aqui, de confrontos armados no sul do país. Né? E ele casou-se com uma brasileira, Anita Garibaldi. E a Anita Garibaldi foi para a Itália e lutou ao lado de Garibaldi, e justamente com Helena Blavatsky, né, contra o poder papal. Aliás, nós podemos ver pela internet, é só acessar a Anita Garibaldi na internet, Europa, e nós vamos ver que pela Europa, não é isso? Existem muitos lugares, na Itália principalmente, né, lugares onde existem estátuas de Anita Garibaldi. Eles reverenciam a memória de Anita Garibaldi, que foi a esposa de Giuseppe Garibaldi. Né? Então, veja que importância esse trabalho. Né? E devo dizer que a Helena Blavatsky, conforme a ciência iniciática nos informa, ela foi morta. A ciência foi morta durante uma batalha de Mentana. Assim é o entendimento superficial. Né? Ela foi morta, lanceada e jogada numa cova com os outros mortos. Né? Então, mas a ciência inicial das idades nos diz que, normalmente, ela não morreu. Ela foi retirada daquela cova, daquele monte de gente morta, né? E foi levada para os mundos internos. E depois, como nós vamos ver, ela fundou a Sociedade Teosófica, ela foi para os Estados Unidos. Mas só que quem esteve nos Estados Unidos, segundo a ciência iniciada das ideias, não foi Blavatsky, mas foi um tulco, uma projeção da consciência de Blavatsky, que esteve nos Estados Unidos realizando o trabalho para a fundação da Sociedade Teosófica. Então, foi um tulco dela, que ela foi para os mundos internos, levado pela lei cósmica, né? E esse tulco, então, prosseguiu a caminhada e foi para os Estados Unidos posteriormente. Né? Fundou a Sociedade Teosófica de Adyar, nos Estados Unidos, e foi quem escreveu a Doutrina Secreta, uma das principais obras esotéricas já escrita e divulgada. Ela escreveu a Doutrina Secreta, são 6 volumes, é uma coisa extraordinária. Aliás, para ler a Doutrina Secreta precisa ter muito tempo, muita dedicação, né? E tem trechos ali que, para a gente entender, é preciso muita percepção e aprofundamento. Né? É claro que uma orientação que eu dou sempre para aqueles que estão no caminho da iniciação, por vezes a pessoa vai lendo, por exemplo, a Doutrina Secreta, e tem trechos em que a pessoa não entende. Então, a pessoa fica ali como presa naquela falta de entendimento. Mas isso não deve importunar a pessoa. Se ela não entendeu aquele fato, passa adiante. É sinal de que não é o momento dela entender aquilo. Então, ela passa adiante e continua lendo o livro. Né? E vai lendo. Isso. Nos momentos em que a consciência não consiga entender com plenitude aquilo que está escrito,
a pessoa não deve parar, ela deve continuar lendo, porque na medida em que sua consciência for se ampliando, isso, os conhecimentos vão entrando na cabeça da pessoa pelo processo da iniciação. Né? Aliás, devo dizer que ela, inclusive uma história que eu conto para todos, eu dou aula há muitos anos na eubiose, né? Para a série interna, já há 28 anos que eu dou aula na eubiose, né? E uma vez um aluno do grau Manu, né, da eubiose, chegou para mim e disse assim: Walter, é uma coisa esquisita que acontece comigo. O aluno falou: eu estou estudando na eubiose, né? Mas quando eu não estava na eubiose, eu tinha algumas dúvidas. Agora eu tenho uma quantidade enorme de dúvidas. Depois que eu entrei na eubiose, as minhas dúvidas aumentaram. Então, o aluno mostrou-se preocupado, porque, em vez das suas dúvidas diminuírem, as dúvidas aumentaram. Veja bem, aí, então, eu falei para esse aluno, né, dando suporte a essa dúvida do aluno, eu disse assim, olha, veja bem o seguinte, você deve entender o seguinte, não é que as suas dúvidas aumentaram, não. A verdade é o seguinte, os seus horizontes se ampliaram. Essa é a verdade. Então, quando a pessoa está no caminho da iniciação, ela começa a ter dúvidas e mais dúvidas. É isso? Quem não tem dúvida nenhuma é um ignorante. Não é verdade? A gente não pode falar isso? Quem não tem dúvida de nada é um ignorante. É isso? Ele pensa que sabe tudo. Sócrates disse, tudo que sei é que nada sei. Essa era a sabedoria socrática, né? Tudo que sei é que nada sei. E isso a gente pode repetir até hoje. Tudo que sabemos é que nada sabemos. O que nós sabemos? Nada. E se a gente for comparar com o universo, com o eterno, com o infinito, é uma migalhinha imperceptível. Né? Então, a gente pode afirmar isso seguindo Sócrates. Tudo que nós sabemos é que não sabemos nada. Mas isso representa o portal da sabedoria. Aquele que pensa que sabe tudo, ele realmente não está a caminho da sabedoria, está estagnado. Foi o que aconteceu com Sócrates. Né? Sócrates, um amigo dele, esteve no templo, e a sacerdotisa falou para Sócrates, para esse amigo dele, que Sócrates era o homem mais sábio da Grécia. E ele veio e contou para Sócrates isso. Né? Olha, a sacerdotisa do templo disse que você é o homem mais sábio da Grécia. O Sócrates ficou curioso, né? Então, ele começou a conversar com os sábios da época em Atenas. Conversou, circulou por Atenas, conversando por aqueles que se diziam sábios. Depois de um certo tempo, isso faz parte da história de Sócrates. Depois de um certo tempo, ele tirou a conclusão. Ele chegou à seguinte conclusão: conversei com muitos sábios e eles nada sabem. Eles dizem que sabem e não sabem nada. Aí ele disse assim: eu sei que nada sei, mas tenho consciência disso. Então, tudo que sei é que nada sei. Isso quer dizer simplesmente, agora, conforme, já pegando esse amplo espectro de conhecimento dado por Helena Blavatsky, né? Isso aí é uma coisinha, é uma migalha diante do infinito, né? É o que compete a nós aprender para a nossa evolução. Então, Sócrates falou assim: quem diz que sabe tudo, não sabe nada, é um ignorante. Mas aquele que entende que ele nada sabe, ele não é um sábio, mas ele está no caminho da sabedoria. Isso é muito importante, então, né? Então, devemos dizer, então, que ela fundou a Sociedade Teosófica, não exatamente nos Estados Unidos, mas em Adyar, na Índia, porque ela viveu nos Estados Unidos durante muitos anos, né? Atravessou os Estados Unidos em diligência, esteve em visita às ruínas maias e à civilização inca. Atravessou os Estados Unidos em diligências. Naquele tempo, no século XIX, o veículo é diligência. Né? Depois que apareceu o trem, né? A vapor, né? A locomotiva a vapor, né? Mas no tempo dela era em diligências pelo interior dos Estados Unidos. Né? E ela esteve, segundo a ciência iniciática, ela visitou as ruínas maias e a civilização inca. Então, ela fundou a Sociedade Teosófica em Adyar, na Índia. Ela deveria ter fundada nos Estados Unidos e continuado seu trabalho lá. O nosso mestre, o professor Henrique de Souza, nos disse que
ela nos disse que ela deveria ter ficado nos Estados Unidos e continuado o seu trabalho, né? 1880, por aí, depois nós vamos dar as datas corretas, né? 1880, por aí. Muito bem. Agora, ela não conseguiu ficar nos Estados Unidos porque ela foi perseguida. Muito perseguida. E como a perseguição foi tão enorme, tão grande, que ela foi obrigada a sair dos Estados Unidos e foi para a Índia. E foi na Índia que ela fundou a Sociedade Teosófica, né? E hoje está espalhada pelo mundo inteiro, né? Sociedades teosóficas em muitas cidades pelo mundo inteiro, inclusive no Brasil, né? Muito bem. Então, existe o conhecimento da antiga Grécia, né? Um tempo grego, onde no frontispício, né? Diz que tudo que nós devemos saber, devemos conhecer a nós mesmos para entendermos Deus e o universo. Mas, conforme essa linha de Blavatsky, né, fomos deuses e nos esquecemos disso. Isso o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, também sempre nos ensina isso, né? Fomos deuses. Nós somos deuses, mas nos esquecemos disso. Então, por isso que Jesus no Evangelho deixou escrito lá, João 10, vós sois deuses. Vós sois deuses. E isso aí está no Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem essa afirmação. Não é isso? Então, fomos deuses e nos esquecemos disso. Então, somos deuses, deuses esquecidos. Blavatsky nunca esqueceu a poética sabedoria desse ensinamento, de que fomos deuses e nos esquecemos disso. Em seu livro A Chave da Teosofia, um grande livro também, extraordinário, né? No seu livro A Chave da Teosofia, ela explica, procurando alcançar toda a sua possível clareza, que os seres humanos, outrora deuses, têm como uma das suas missões o acordar de sua mônada e a partícula divina existente em todos nós. Então, ela ensinava isso. Claramente na ciência iniciática da teosofia, né? Somos deuses, mas nos esquecemos disso. E o processo todo é nos relembrarmos da nossa divindade para continuarmos o caminho, como o nosso Mestre Jesus Cristo, o caminho de volta à casa do Pai. Nós somos projeções monádicas. Existe a mônada, que são projeções do Sol central, que encontra no primeiro trono. Do primeiro trono, a mônada emite projeções, ela não desce. Fica no primeiro trono, ela emite projeções, e essas projeções vêm até o mundo físico denso. E nós somos essas projeções. Cada um de nós tem uma projeção monádica em si. Ou seja, temos a divindade dentro de nós. Como Jesus nos falou, vós sois deuses. Em 1873, Blavatsky viajou para os Estados Unidos da América, como dissemos, né, a fim de trabalhar na missão para a qual foi preparada. A missão para a qual foi preparada estava ali, justamente, Estados Unidos. Na verdade, aqui na UBL fala-se missão Y, que é justamente Estados Unidos e Brasil. Inicialmente, Estados Unidos e Brasil. Agora houve uma mudança. Em 1956, houve um transbordo daquela missão dos Estados Unidos para o Brasil. Para o Brasil, um transbordo. Então, o Brasil ficou com a incumbência de realizar todo esse trabalho. Todo esse trabalho. A alguém de menos coragem, a tarefa havia de parecer impossível. Mas ela, uma russa desconhecida, ucraniana, na verdade, ucraniana, né? Ela, uma ucraniana, para outros parecia uma tarefa impossível, mas ela irrompeu no movimento espiritualista, que então empolgava tão profundamente a América e, em menor escala, muitos outros países. Devemos dizer que antes de Blavatsky, então, houve um outro trabalho excepcional do Allan Kardec, que fundou o Espiritismo. Na verdade, Allan Kardec ele veio iniciar o processo. Ele deu aquele impulso. Na verdade, no tempo de Kardec, já anteriormente, no século anterior, justamente no século XVIII, imperava o cientificismo, né? Justamente derivado do positivismo de Auguste Comte, né? Então, o positivismo de Auguste Comte tornou o pensamento humano muito materialista. Então, isso aí, realmente, a lei tinha que
tomou uma ação, agiu de maneira justa e perfeita, a fim de reiniciar, de reconduzir a humanidade para o seu caminho. Aí surgiu Allan Kardec. Allan Kardec, então, veio e mostrou o caminho de que não existe só a vida material, existe a vida espiritual. Aí, então, mostrou que quando as pessoas morrem, na verdade, elas não morrem, elas desencarnam e vão para a espiritualidade, para o mundo hiperfísico, né? Então, aí ele começou o trabalho demonstrando que pode haver a possibilidade, e ele demonstrou isso, né? A possibilidade desse intercâmbio entre os seres encarnados com os seres desencarnados. Então, o Kardec realmente foi a porta de abertura para, no século XIX, para que o mundo tivesse um outro parâmetro de entendimento, além da ciência iniciática dado por Augusto Comte através do positivismo, né? E Blavatsky, então, Kardec iniciou o trabalho e Blavatsky continuou esse trabalho, dando uma amplitude fantástica, né? Isso no século XIX. E no século XX, o nosso mestre, professor Henrique de Souza, fez e ampliou mais esse conhecimento, com a característica importante que o nosso mestre sintetizou esses conhecimentos. O nosso mestre, professor Henrique de Souza, ele tinha e tem, porque ele está vivo em outros planos, né? Ele tinha um poder de síntese muito grande. Então, foi esse o trabalho extraordinário do nosso mestre, professor Henrique de Souza, que nós vamos, num determinado momento, continuar, logo após a Blavatsky, falar sobre a eubiose e o nosso mestre, né? Então, os espíritos científicos ansiavam por descobrir o significado dos estranhos fenômenos e se defrontavam com dificuldades para abrir caminho em meio a numerosas fraudes e mistificação. Isso. Então, é claro que, nesse momento do Kardec, né, os fenômenos espíritas espirituais começaram a acontecer e os questionamentos apareceram, né? Tanto que houve um grande trabalho de William Crookes, que foi prêmio Nobel de Química, né, em inglês. Ele foi nomeado, inclusive, pela rainha da Inglaterra como Sir William Crookes, né? Ele fez um grande trabalho justamente no sentido de demonstrar a possibilidade dos fenômenos ditos espíritas, né? De materialização, principalmente de materialização. A ciência não aceitou isso. A ciência não aceitou. Aceitou outro trabalho científico, mas o trabalho de William Crookes no processo científico sobre materialização, a ciência renega até hoje. E muitos que seguem o caminho da ciência dizem que William Crookes foi enganado. Ele foi enganado por muitas pessoas que o cercaram. Imagine, alguém enganar um prêmio Nobel de Física. Isso cabe na cabeça de alguém? Alguém enganar cientificamente um prêmio Nobel de Física, um grande químico, isso é impossível de entender. Mas a ciência vai aceitar. Vai chegar um momento que a ciência vai ter que retomar seu caminho, né, e reestudar essas pesquisas de William Crookes. Isso aí vai acontecer. Agora, no século XXI, já está acontecendo essa renovação científica, né, através desse projeto da física quântica, né, física quântica, esse processo de renovação da ciência já está acontecendo, justamente caminhando para a quinta dimensão, né? Então, de duas maneiras tentou Helena explicar esses fenômenos, né? Primeiro caminho de Helena, pela demonstração prática dos seus próprios poderes. Então, ela, no início, ela realizava prodígios, magia, realizava prodígios publicamente, né? Depois ela parou de fazer isso. Ela realizava prodígios. Mas ela tentava demonstrar publicamente a existência desses fenômenos, ela mesma praticando esses fenômenos. Esse é o primeiro caminho de demonstração dela a respeito desses fenômenos psíquicos, né? O segundo caminho foi afirmando que havia uma ciência antiquíssima das mais profundas leis da vida, que é a ciência iniciática das idades, né? Estudada e preservada por aqueles que podiam usá-la com segurança no sentido do bem. Seres que, em suas mais altas categorias, recebiam a denominação de mestres.
embora outros títulos também lhe fossem conferidos, como os de adeptos, Chorrance, etc. Então, aí, veja bem, nesses dois pontos de vista, Blavatsky já falava, então, que, através da demonstração de seus poderes, ela tentava demonstrar publicamente a existência desse poder. Depois ela parou de fazer isso. Mas ela afirmava que havia uma ciência muito antiga, que é a ciência iniciática das idades, e que é fruto justamente da ação dos seres de hierarquia. Dos seres de hierarquia. Aliás, nada ocorre por acaso, né? Nós não criamos nada, não descobrimos nada. Os cientistas nada descobrem, nada inventam. Eles são veículos. Albert Einstein, teoria da relatividade. Foi Einstein que fez a teoria. Não foi Einstein. Ele foi veículo da lei universal, veículo das consciências superiores e foi veículo para que esse conhecimento viesse à face da Terra através da ciência acadêmica, né? E demonstrou, e hoje, não há dúvida nenhuma, a ciência já tem provas suficientes a respeito da polaridade de matéria e energia, né? Não existe matéria e energia separada, ela se compõe num único... essa polaridade não existe, né? Matéria e energia se equivalem, né? Então, e a Blavatsky explicava a existência desses fenômenos todos através da existência dos adeptos, chorrans, mestres hierárquicos, né? Que se manifestam no nosso mundo através de veículos específicos. Para ilustrar suas afirmações, HPB escreveu Isis sem Véu, em 1877, e A Doutrina Secreta, em 1888, obras ditadas a ela pelos mestres. Veja, Isis sem Véu, 1877, e A Doutrina Secreta, 1888. Devemos dizer que, numa próxima fase da nossa apresentação, aqui no nosso programa, né? Nosso programa Projeto de Iniciação, nós vamos abordar especificamente a questão deste tema Isis sem Véu. São 4 volumes extraordinários. Nós vamos realizar encontros e realizar programas abordando justamente os temas que ela aborda nos Isis sem Véu. Aguardem que nós estamos já... Isso já está programado, isso vai acontecer, né? E a doutrina secreta a gente vai abordando aos poucos, porque é muito extensa, né? Abordando por partes, né? E a gente vai... É impossível num programa a gente falar tudo, nem... Isso é impossível, né? E é impossível a gente entender a doutrina secreta toda, né? A gente vai entendendo por partes. À medida que a nossa consciência vai se expandindo, a gente vai tirando dúvidas, vai entendendo aqui, entendendo ali. Então, por isso que a pessoa não deve se importunar com o fato de não estar entendendo alguma coisa. Não. Isso vai ser entendido pelo seu processo de desenvolvimento espiritual, né? Em Isis sem Véu, agora falando sobre Isis sem Véu, né? 4 volumes, fantástico, né? Lançou o peso da evidência colhida em todas as escrituras do mundo, em outros anais, contra a ortodoxia religiosa, o materialismo científico e a fé cega, o ceticismo e a ignorância. Veja bem, Isis sem véu. O que é Isis sem véu? O que é Isis? É o segundo trono, a mãe divina. A mãe divina cobre-se de um véu. Ela, o que nos separa da mãe divina, do segundo trono, são esses véus. Então, nós temos o nosso processo de entendimento superior, desenvolvimento espiritual, é o desvelar. Nós temos que desvelar. O nosso mestre fala, o professor Henrique de Souza, que a grande questão que nós temos ao ler as revelações dele e ao ler os livros, etc., é o desvelar, é tirar os véus. Porque nós estamos separados dos conhecimentos profundos através de véus. Esses véus são originados pela nossa própria ignorância humana, a personalidade. Mas nós, através do projeto de iniciação, temos que superar essas limitações e entender essas questões, justamente como Helena Blavatsky fala na sua obra Isis sem Véu. Isis, a segunda mãe, a mãe divina, coberta por véus. E o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele, em suas revelações, né, em alguns pontos, ele diz que o grande processo que leva um ser humano ao estágio de adepto é justamente a aproximação da consciência com a sua mãe divina.
a nossa mãe divina. É isso. Então, o projeto para atingir o adeptado é justamente irmos rompendo esses véus e chegando justamente à mãe divina, justamente. Então, por isso que a obra Isis sem véu, tirar os véus que encobrem justamente os mistérios, para nós, mistérios da mãe divina. E o nosso caminho é justamente caminhar evolutivamente, espiritualmente, para o segundo trono, né? Para a mãe divina. Né? Ela foi recebida com agravos e injúrias, mas não deixou de se impressionar e esclarecer o pensamento mundial. Ela foi muito perseguida. Como todo grande mestre, foi muito perseguida, a tal ponto que ela teve que deixar os Estados Unidos e ir para a Índia. Né? E lá a Índia já tem outra... Na época tinha uma outra, evidentemente, estruturação filosófica, e então lá ela podia falar mais livremente a respeito desses assuntos. Mas ela teve que sair dos Estados Unidos e ir para a Europa. Foi um dos motivos que depois, posteriormente, houve o transbordo da missão Y relativa aos Estados Unidos para o Brasil. Esse transbordo, justamente, vindo dos Estados Unidos, não é isso? De um monte chamado El Moro, nos Estados Unidos, veio de El Moro justamente para o norte do Brasil, né? Justamente o quinto sistema geográfico, né? Do Roncador, o quinto sistema geográfico do Roncador. Veio tudo dos Estados Unidos, del Moro para o Roncador, não é isso? No estado de Mato Grosso, né? Ao norte de Mato Grosso. Muito bem. Mas ela teve que receber esse impacto de injúrias e perseguições. Aliás, perseguições que procuravam atacar a sua parte moral, difamando. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque é uma coisa muito pesada. Viu? Eu nem para os alunos eu entro assim, porque é uma coisa muito pesada. As injúrias que ela recebeu, inclusive na parte moral dela. Né? Então, é impossível. O nosso mestre diz que foi um grande erro esse não prosseguimento do trabalho de Blavatsky nos Estados Unidos. Mas, lendo Isis sem véu, a gente vê que no trabalho de desenvolvimento, ela escreveu Isis sem véu em 1877, ela estava programando já, nos Estados Unidos, começar a fazer ritualísticas na sociedade teosófica, fazer ritualísticas, né? A respeito da teosofia, mas ela não conseguiu realizar isso. Eu devo dizer que no início ela tinha muitos seguidores. Depois, com o tempo, os seguidores foram diminuindo a quantidade e se tornaram contra ela. Em vez de auxiliá-la, começaram a persegui-la. Então, isso acontece com todo mestre. Todo mestre, quando vem para a Terra ensinar, ele acaba sendo perseguido. Isso aí é básico na história da humanidade. Por isso que a humanidade, de maneira geral, ela faz parte o quê? Da terceira dimensão. Né? A maioria da humanidade está presa à terceira dimensão, à ignorância. Né? Uma outra à quarta dimensão, e a futura estará inevitavelmente ligada à quinta dimensão. Esse é o caminho da Terra. Né? A doutrina secreta define-se pelo seu próprio título. Expõe não a doutrina secreta em sua totalidade, mas um número selecionado de fragmentos de seus princípios fundamentais. Eu quero dizer o seguinte, agora estudando a fundo a questão da doutrina secreta, devemos dizer o seguinte. Agora, entendendo a coisa de maneira clara, eu vou fazer a seguinte afirmação. Não existe nada de secreto no universo. Nada. Não existe nada secreto no universo. Ou seja, tudo é passível de ser atingido pela mente que está evoluindo. Agora, existe o oculto. O oculto é diferente. Existe o oculto. O oculto significa o quê? Significa o quê? Aquilo que está envolto por véus. É por isso que as escolas de iniciação, elas são chamadas de escolas ocultas, mas não são secretas. Não são secretas. Por exemplo, a Sociedade Brasileira de Obiose existe. E todo mundo, quem estuda entra por esses conhecimentos da ciência iniciática, sabe da existência da eubiose. É isso? E de outras escolas de iniciação, né? Existem, né? Então, não existe nada de secreto. Aliás, uma vez eu estava lendo um livro, né? Há alguns anos,
E o autor, num determinado ponto do livro, ele disse o seguinte: existe uma sociedade secreta na Suécia. Aí eu pensei assim, como secreta? Se ele sabe que existe e está divulgando que existe essa escola, não é secreta, evidentemente. Né? Quer dizer, ele próprio se contradisse, né? No seu trabalho, né? Publicou isso, né? Existe uma escola secreta na Suécia. Claro, se fosse secreta, ele não saberia da existência dela. E se soubesse, ele não ia falar. Né? Se é secreto, não ia falar. Não existe nada secreto. Tanto que esse conhecimento é muito importante para a gente entender. Agora, o oculto existe. Todo mundo sabe da existência da eubiose, mas é uma sociedade oculta. Oculta por quê? É necessário que a pessoa se determine a entrar por esse caminho da iniciação. Como Jesus afirmou, né? Batei e abrir-vos-á. É necessário bater na porta. Então, o cultismo é isso. A pessoa bate na porta da ciência iniciática e a divindade abre essa porta. Inevitavelmente ela vai abrir e a pessoa entra. É isso. Agora é necessário bater na porta, como o nosso mestre afirmou. Batei e abrir-vos-á. Então, isso é muito importante, então, essa questão. No próximo encontro, né, nós vamos continuar falando sobre Blavatsky, que tem muito assunto para falar, né? Mas por aqui eu vou parando, dizendo, mas vamos continuar agora no próximo encontro, falando sobre a doutrina secreta, né? Sobre as bases da doutrina secreta do livro, né? Da ciência inicial das idades. Mas, por enquanto, eu vou parando por aqui e dizendo para todos que é importantíssimo o estudo da ciência iniciática e, fundamentalmente, o estudo da vida e obra de Helena Petrovna Blavatsky, assim como também a vida e obra do professor Henrique Jetson, e de todos os grandes mestres da humanidade. Né? Isso é muito importante para o processo da iniciação. Muito bem. Eu vou encerrando aqui essa exposição por hoje, mas continuamos na próxima encontro, e passo a palavra aqui para o nosso irmão Carlos Nascimento, para que todos que estão no nosso encontro possam participar, fazer perguntas, ou fazer afirmações, tirar suas conclusões, ou fazer aqui uma conversa entre nós. Muito bom. É sempre bom, né, professor, a gente ouvir sobre a vida e obra de Helena Petrovna Blavatsky, porque o que a gente vivencia na prática, né, através de conhecimento e prática dentro da eubiose, vem dessa linha de pensamento teosófico, né? Então, ela traz para a humanidade todo esse conhecimento e é a partir daí que a gente começa a observar a história tradicional da evolução da humanidade. E sendo assim, professor, a gente observa que não poderia ser diferente, né, professor? A gente vive esse momento atual, como se fosse uma sequência, né, uma cadência da lei. E tem muita transformação a ser feita agora e daqui para frente, não é isso, professor? Exato. Tanto que aqui nós podemos dizer, aqueles que estão já no caminho da iniciação na eubiose sabem isso, né, com perfeição, né, aqueles que estão nos graus, com maior ou menor profundidade, dependendo do grau, e o pessoal da série interna também sabe, né, que o nosso mestre nos ensinou a respeito da missão Y. A missão Y constituía um ramo para os Estados Unidos e outro ramo para o Brasil. Lá para os Estados Unidos, Henrique, Helena e Henry Steele Olcott, que foi seu companheiro de trabalho. Henrique, Helena e Henry Steele Olcott. E aqui no Brasil, Henrique e Helena, sua esposa, né, fizeram um trabalho de expansão desse conhecimento. Então, veja bom, Helena e Henrique. Helena e Henrique. Helena e Henrique, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil. Só que lá, nos Estados Unidos, quem fazia o trabalho era uma mulher. E aqui no Brasil, quem fazia o trabalho, um homem, né? Helena trouxe o conhecimento fundamental do Oriente, né? Da Índia, etc. toda, né? E o nosso mestre, a linha dele foi do Egito para cá. Egito, Grécia e aqui, né? Então, isso aí não é por acaso. O nosso mestre afirma, nada acontece por acaso. Por isso que o nosso mestre nos ensinou e nos ensina isso, né?
que a Índia é a mãe da humanidade, né? E o Egito é o pai da humanidade. Tudo vem da Índia ou do Egito, inevitavelmente. E tudo que vem da Índia ou do Egito provém de Atlântida. E tudo que provém de Atlântida vem da Lemúria e das hierarquias superiores. Né? Então, a gente vê que nada acontece por acaso. O nosso mestre teve esse trabalho extraordinário. Nós vamos entrar depois em detalhe, quando a gente estudar a vida e obra do nosso mestre, o professor Henrique de Souza, demonstrando que ele fez um trabalho de síntese desse trabalho. Depois que eu conheci o trabalho do professor Henrique de Souza na Eubiose, eu fiquei maravilhado, entusiasmado pelo poder de síntese do nosso mestre. Aí eu pude começar a visualizar a coisa de maneira integral, né? De maneira unitária, né? No mundo. Isso é muito importante. Muito bom, professor. Gilberto, você tem alguma colocação para fazer? Pois é, bastante coisa, né? Tanta informação que a gente não sabe nem por onde começar. Mas vamos começar pelo começo aqui, aproveitando que tem bastante informação, bastante gente acompanhando. Então, aproveito para deixar o recado a todos, que hoje é o nosso programa de número 100, programa especial, que compartilha esse programa aí com seus amigos, as pessoas que gostam desse assunto, com uma abordagem do professor Walter, né, muito específica dentro dos estudos. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e dá um like no vídeo. Essas ações ajudam a impulsionar o nosso conteúdo e, além de você ficar informado aí de todo o que acontece aqui no canal, de todo o material que é produzido, lembrando sempre com abordagem exclusiva, né, do professor Walter, de autoria, né, obviamente, nem comentada aí dos trabalhos que são aqui expostos, e além dos que virão em cima desses assuntos que o professor já acabou de citar aí, né, de Blavatsky e depois o professor Henrique José de Souza. Bom, é muita informação, a gente não consegue ter né? Mas fazendo uma síntese, professor, enquanto o senhor falava, estava aqui acompanhando. É curioso que ela saiu da Europa e ela foi para os Estados Unidos, passou pelo México, né? Teve uma breve passagem também pelo México. Depois foi para a Índia, teve lá aqueles problemas todos nos Estados Unidos. E o curioso é que justamente em Londres, que foi quando ela foi em Londres, né, que ela teve contato com os Mahatmas e o mestre Kuthumi Moriarty, não é isso? E aí, quando ela retorna para Londres, ela morreu em Londres, né? E que foi justamente na época que ela estava escrevendo, né? Que ela teve uma fase muito produtiva, né, da sua vida literária, né? Então parece que Londres, apesar de todos esses idas e vindas, foi um local ali onde as coisas aconteceram com um volume maior, né? Tem alguma explicação para isso, assim, do ponto de vista da trajetória dela? Realmente, Londres foi uma cidade também muito importante para a ação de Blavatsky. Né? Aliás, tem a Sociedade Teosófica de Londres, né? Teve uma importante discípula de Blavatsky, que era, agora me escapa o nome dela. Agora, Anne Besant. Não é Anne Besant, não. Não é Anne Besant. Anne Besant? Não é essa que eu quero me referir, não. Ah, tá. Depois eu vou ler. Agora, esses são tantos nomes, agora está me fugindo o nome, mas eu vou trazer num programa, numa hora específica, esse detalhe, né? Que essa pessoa que dirigiu a Sociedade Teosófica de Londres, ela foi a segunda médica formada na Inglaterra, né? Porque no século XVIII ou antes, né? A mulher ela tinha restrições para exercer determinadas funções. Né? Essa presidente da Sociedade Teosófica de Londres foi a segunda médica, e foi uma médica extraordinária. E deixou um trabalho. Eu vou depois, agora me escapa o nome. Me escapa o nome. Eu vou procurar já na internet e já vou dizer. Bom,
Então, o trabalho de Londres dela foi muito importante, realmente. Muito importante. Né? Interessante que Blavatsky foi embora. Isso foi embora, não. Ela está na sua consciência, está num lugar especial nesse imenso universo. Né? Mas deixou um trabalho inigualável para o mundo, para a humanidade. Né? Muito bom. Vamos passar para as perguntas já, professor? Isso. O senhor falou que Helena Blavatsky ela foi muito difamada, né? E o Guilherme Guazelli ele traz um tema meio polêmico, né? Ele falou que ouviu esta semana no YouTube, de um YouTube que Helena Blavatsky foi ladra, né? E ele fica inconformado. Como pode acontecer esta blasfêmia, né? E ele também não sabe, nunca pensou ouvir isso de um YouTuber que talvez devia ser católico. O que o senhor acha de tudo isso? Ela sofreu perseguição religiosa? Eu não vou citar nomes, porque eu quero seguir aqui, eu não posso citar nomes, né? Não posso acusar ninguém. E seguindo também o preceito de nosso Mestre Jesus Cristo, não julgue para não ser julgado. Eu não vou julgar ninguém, porque eu não posso julgar ninguém. Né? Ninguém pode julgar ninguém. Né? Só o Eterno, a lei cósmica justa e perfeita, que tem essa possibilidade de julgar. Né? Mas a gente vê no YouTube, realmente, pelo menos uma pessoa, um filósofo, né, falando que a HPP foi uma enganadora. Isso tem gravado. Eu não vou falar o nome, não. Mas já falecido, né? Ele foi uma enganadora, enganou muita gente. Né? Quer dizer, na verdade, esse nosso irmãozinho, que é filósofo, né, já falecido, uma hora ele vai se enquadrar dentro da ciência inicial das idades. Ele passou por essa experiência, ficou focada na filosofia, né, filosofia da ciência acadêmica, e perdeu, nunca teve ligação com esse conhecimento iniciático. Né? Mas por isso que existe a reencarnação. A reencarnação existe para isso, né? A pessoa reencarna para refazer o seu processo e ela vai atingindo o conhecimento através de várias reencarnações. Ninguém evolui se não reencarnar, isso é importante. Agora, eles disseram que a HPB ela enganava todo mundo porque ela não tinha possibilidade de trazer tanto conhecimento se não tivesse dentro de uma biblioteca vastíssima de conhecimento, etc, etc. Mas, veja bem, ela não precisava de bibliotecas. Ela era veículo do conhecimento superior. Os mestres, como Tutumi, Mahatma, vinham se comunicar com ele e outros mestres, traziam esse conhecimento através dela. Tanto que Blavatsky ela afirmou que ela não fez nada. Ela como mestra, foi sincera e foi muito humilde. E dentro da visão espiritualista da divindade. Ela disse assim: eu não fiz nada, eu fui apenas veículo. Numa dos livros dela, ela fala que o trabalho dela foi reunir as flores. É como se ela tivesse reunido as flores no buquê e pôs um laço e deu um nó no laço. Ela apenas reuniu as flores num buquê e ofereceu para a humanidade, só isso. Mas o trabalho não era dela. Então, ela não enganou ninguém, nem roubou nada, porque ela tinha conhecimentos vindos dos mundos internos. Ela mesma esteve nos mundos internos, no Tibete. Ela esteve no Tibete, nos mundos internos. Ela vivenciou essa experiência, né? E recebia informações. Aliás, uma vez, o rei Steve Olcott, num dos seus livros, né? Num dos seus livros, agora me escapou o nome do livro, né? O Steve Olcott, ela contou que uma vez eles estavam em Nova York, eles moravam lá num apartamento em Nova York, eles não tinham nenhuma relação conjugal, nada, eram irmãos que trabalhavam juntos, né? Era uma dupla, né, espiritual. E o Henry Steve Olcott estava na mesa e com a Blavatsky na frente dele, né? E ele contou essa história, né? Ele falou para Blavatsky: Helena, eu sei que lá no Museu do Vaticano tem um livro muito importante que trata desses assuntos, mas ele está lá preso, né,
na Biblioteca do Vaticano. Se a gente pudesse acessar isso, seria muito bom, né? Blavatsky não falou nada. Steve Olcott contou isso. Depois de 5 minutos depois que ele falou, a Blavatsky disse para o Henry Steve Olcott: olhe para a estante aí atrás. Ele olhou para a estante e estava lá o livro que ele havia se referido. Um livro da Biblioteca do Vaticano. Aí eles pegaram o livro, folhearam, tiraram todas as informações que tinham que tirar, não é isso? Depois ele colocou o livro no lugar. Aí o livro sumiu. Então, o que acontece? Os mestres trouxeram aquele livro da biblioteca escondida, desmaterializaram, materializaram em Nova York, para que o Olcott e a Helena fizessem o trabalho, o livro, depois levaram o livro novamente e deixaram na sua fonte de origem. É assim que acontece, né? Eles traziam conhecimentos através de processo de desmaterialização, materialização, ou então escritas, né? A ciência diz que às vezes as sentenças eram precipitadas numa folha de papel, né? Que ela fazia, né? Então ela precipitava durante a noite. Tinha vários fenômenos que aconteciam nesse processo em que ela se serviu de veículo, né? Agora, uma outra coisa importante, que hoje, olha só que interessante, hoje nós usamos aqui o computador, né? Então, quando a gente não gosta de uma frase, a gente apaga e cola a outra no lugar, a gente faz o processo de colagem, né? A gente clica, copiar, depois colar, e vai montando o texto de acordo com a maior conveniência que a gente acha para esse trabalho. A HPB já fazia isso. Não existia computador. Mas ela fazia no texto que ela escrevia, quando ela queria inserir algo diferente, ela escrevia numa folha, num papel, depois colava com cola em cima. Ela colava. Se tivesse computador, ela faria copiar e colar, mas não existia, ela fazia dessa maneira. Então, até nisso, ela estava prevendo a existência desse mecanismo da internet, do colar e do copiar e colar. Então, é assim, então, que ela não foi lá da coisa nenhuma. Nem eu já ouvi falar uma pessoa falando isso, né? Que ela é uma enganadora. Claro, a pessoa, sem julgar ninguém, essa pessoa que fala isso, ou as pessoas que falam isso, vão ter a oportunidade de um dia entender isso através do processo da reencarnação. Né? Assim como Jesus o Cristo, né? A humanidade aceita Jesus o Cristo? Não aceita, né? Até hoje. A humanidade aceita Jesus Cristo? Uma pequena parte aceita. Eu digo até, na minha percepção, se Jesus aparecesse hoje fisicamente, ele ia sofrer a mesma perseguição que sofreu na sua época. Ele não ia ser crucificado, mas ia ser perseguido, injuriado, caluniado. Jesus ia sofrer toda espécie de perseguição, como os grandes mestres qualquer. Hoje, aconteceria isso novamente. Agora, porque estamos ainda sob o domínio da terceira e da quarta dimensão, mas a Terra está caminhando para a quinta dimensão. Na quinta dimensão, então, os mestres poderão se manifestar publicamente, e tanto que o nosso mestre diz que em 2005 a Agartha virá para a face da Terra. O nosso mestre deixou isso como uma premonição dele. A Agartha virá para a face da Terra. Professor, inclusive, só um comentário a respeito disso, acho que é importante até informar. Tem muita informação na internet sobre isso, que falam, né, dessa questão, que dizem que ela era uma fraude, esse tipo de coisa. Inclusive, canais e pessoas que se apresentam como espíritas. Então, é importante, não estou dizendo que os espíritas dizem, mas pessoas que se apresentam como espíritas, que trazem, né, esse olhar, essa visão, no sentido dizendo que ela é uma fraude, e aí atribui isso aos talentos que ela tinha, né? O fato dela ter trabalhado em circo, ela ser pianista, não sei o quê, então ela usava dessas habilidades, supostamente, né, de acordo com essas pessoas, para criar truques e coisas do tipo, aí, logicamente, por falta de entendimento, né? Então, para quem, de repente, não tem ainda o conhecimento, né, ou a
familiaridade, vai encontrar-se na internet muita informação nesse sentido, então tem que filtrar bem, tem que observar bem o canal e a pessoa que está trazendo essa informação, porque tem pessoas se dizendo espíritas e que trazem esse tipo de abordagem, a gente tem que ficar bastante atento. Eu vou comentar isso, deixa isso aí na tela, viu? Essa da Kingsford, já eu abordo isso aí. Realmente, Catira, isso é o seguinte, eu não vou relacionar isso com religiões ou ciência, etc. É ignorância humana, não é verdade? A verdade é o seguinte, o sujeito pode ser um grande cientista, um grande filósofo, e é um ignorante. Pode acontecer isso. As pessoas não admitem isso. Ele pode ser um grande filósofo da ciência acadêmica, ter pós-graduação não sei aonde, título de doutor não sei da quanto, doutorado, isso é um ignorante. Isso. O nosso mestre afirma, eu falo não, nosso mestre afirma, quem vive no mental inferior fica girando, não sai dali, fica no mental inferior. Então tem muita gente que demonstra conhecimento e não sabe nada, como Sócrates demonstrou isso na antiga Grécia. Tem muita gente que diz que é sábio e é ignorante. Isso acontece hoje, nos dias de hoje. Então, quem ataca Blavatsky não é um problema interno dele, é um ignorante. Por quê? Ele não conseguiu entender ainda essa relação que existe entre a divindade e os veículos. Tanto que não conseguiram entender, inclusive, o que Jesus falou. Jesus, o Cristo, ele disse, não sou eu quem faz as coisas, é o Pai que faz por meu intermédio. Dá para ser mais claro do que isso? Jesus falou assim, não sou eu quem faz as coisas, é o Pai que faz por meu intermédio. Tanto que ele diz assim, eu e o meu Pai somos um. Jesus Cristo afirmava que ele não fazia nada por si mesmo, era o Pai que fazia por intermédio dele. E é sempre assim. Agora, os ignorantes, não. Tem gente que faz palestras e mais palestras, escreve 30, 40, 50 livros e não falam nada. Não falam nada. Agora, essas pessoas têm uma memória extraordinária, né? As pessoas ficam admiradas. Ele sabe tanta coisa. Ele não sabe nada. Ele decora as coisas e fica repetindo. É decoreba. No meu tempo de... Não sei se ainda usa no meu tempo de estudante, a gente falava que era decoreba. Né? Não sei se usa esse termo. Não. Decoreba. Decora e vai repetindo. Então, ele não é criativo. Ele fica repetindo as coisas. Né? Então, essa questão da falta de entendimento a respeito desse entendimento superior. Obrigado à nossa irmã Eliane Pontes. Olha a minha... Ana Bonus Kingsford. Ótimo, exatamente. Esse é o nome daquela médica que foi presidente da Sociedade Teosófica em Londres. Uma grande discípula de Blavatsky. E foi, como eu disse, a segunda médica da Inglaterra. Certo? A gente sabe que, né, as mulheres tinham restrições para fazer as coisas. Né? Pô, até... Não sei se ainda existe hoje, né? Mas no século XVIII, eu não sei se existe ainda, não sei, só pesquisando, né? Mas existe aqueles clubes só de homens, né? Não tem? Só de homens, né? Mulher não entra, né? Quer dizer, isso é uma... E a mulher começou a votar agora em 1946, 47, né? E começou a votar, a mulher não tinha direito a voto. Agora, obrigado pela nossa irmã Helena Pontes. Ana Bonus Kingsford. Eu devo dizer que existe na internet publicações dela disponíveis. Todo mundo pode pôr na internet, busca Ana Bonus Kingsford e vai encontrar muita informação, inclusive trabalhos originais dela, viu? Trabalhos originais dela. Então, pode ver na internet que vão encontrar. Depois eu vou dar mais informações a esse respeito. Tá. Muito bom, professor. Seguindo aqui, o Décio Oliveira coloca o seguinte: professor, tem um exemplar da Voz do Silêncio traduzido por Fernando Pessoa. Será que, por esse motivo, o esoterismo influenciou sua poesia e a construção dos seus heteronônimos? Não, o Fernando Pessoa é uma pessoa especial, né? Ele tinha um conhecimento esotérico profundo, né? Ele tinha um conhecimento esotérico profundo, né, Fernando Pessoa, né? Tanto que a obra dele é maravilhosa, né? Os seus heterônimos, etc. É uma pessoa fantástica, né? Um autor fantástico que faz...
O Fernando Pessoa pode ser enquadrado dentro da ciência iniciática, porque o pensamento dele era iniciático, né? Era iniciático, né? Então, parabéns pelo nosso Décio Oliveira por lembrar essa figura extraordinária do Fernando Pessoa, né? Então, não é, então o Fernando Pessoa, ele tinha na sua constituição hiperfísica, na sua constituição espiritual, esse entendimento da ciência iniciática, sem dúvida nenhuma. Tanto que ele traduziu o livro, né, de Blavatsky. Muito bom, professor. O Guilherme ele traz uma coisa interessante. Por que as pessoas nascidas 24 horas são evoluídas? Jesus, HPB, o Nikola Tesla, tudo pariu durante um raio e vários outros. Eu devo dizer que esses fenômenos realmente acontecem, né? Agora, explicar isso, o nosso mestre também, quando ele nasceu, né, em 1883, houve a erupção de Krakatoa, né? Houve uma erupção, né? Então, o nosso mestre nos dá uma visão. Eu não vou explicar em detalhe, porque aí cada um tem que tirar suas próprias conclusões. Mas existe uma ligação entre as forças das sombras e as forças internas que agem no sentido de manipular as consciências, etc., né? Então, esses fenômenos todos que acontecem, esses raios, etc., isso é frequente, viu? Isso aí, o Guilherme Guazello Neto fez uma observação interessante. É muito frequente esses seres de elevada consciência, quando nascem, acontecerem fenômenos hiperfísicos, físicos, etc., não? Isso é muito frequente, né? Agora, eu posso dizer o seguinte, de maneira geral, é o encontro das forças, né? As forças evolutivas e antievolutivas. É um choque. Nós vivemos um mundo onde há esse choque, né, entre o processo evolutivo e o processo involutivo. Significativamente, falando mais objetivamente, são as forças lunares e as forças solares. Nós não somos seres humanos. Nós estamos vivendo a experiência humana e vivemos na Lua, a experiência animal. Nós somos seres vindos da Lua. Isso aí, viemos da Lua. E nós trouxemos dentro de nós justamente essa bagagem lunar, animal. Isso aí, 80% da humanidade, ou mais, 85%, tem essa característica forte animal, da terceira dimensão. É justamente consequência se chama de nidanas. Nidanas, que são forças lunares, consciências lunares, né? Então, é isso que eu tinha que falar. Então, realmente é muito... O Nikola Tesla também. Existe informação de quando ele nasceu, houve uma série de fenômenos. Então, é sempre assim. O Nikola Tesla é um sujeito o Nikola Tesla, que eu chamo o Leonardo da Vinci do século XX, né? É o Leonardo da Vinci no nosso tempo, né? Ele veio com uma consciência do futuro extraordinária, né? Então, esses fenômenos realmente acontecem. Mas vamos falar o seguinte, que o nosso mestre fala, nada acontece por acaso. Tudo acontece dentro de um plano espiritual. Tem uma razão de ser. Então, esses fenômenos todos acontecem por motivo específico, né? Muito bom, professor. Ele também coloca, Jesus previu HPB, JHS, Maitreya? Olha só, Jesus previu tudo, né? Ele previu tudo. Ele previu agora o que nós estamos passando, a separação do joio e do trigo. Nós estamos passando isso. A Terra está passando pelo fim dos tempos. Não é o fim dos tempos que as pessoas imaginam, é a transformação. Transformação. Não é como o grande químico, né? Lavoisier, ele descobriu uma lei da química, que diz que é da química, mas uma lei universal. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, se a gente lê exatamente os ensinamentos de Jesus Cristo, ele fala sobre isso. E eu vou dizer o seguinte, se a gente lê o Sermão da Montanha, frequentemente eu estou publicando na internet, no YouTube, né? No YouTube, o Sermão da Montanha. Quem lê o Sermão da Montanha está tudo descrito ali a respeito do futuro, do que vai acontecer, está tudo ali de maneira sintética. É muito importante a gente entender isso também, né? Jesus falava a respeito de todo esse processo evolutivo. Sim.
dos grandes mestres que surgiriam futuramente. Isso Jesus falou sobre tudo, né? E isso é muito importante, né? Esse entendimento. Né? Muito bom. Eu vou passar os recados, professor. O senhor dá uma olhada, ver se tem mais alguma pergunta, né? Eu vou dar mais uma olhadinha aqui, vamos ver se tem. Então, eu quero falar sobre a nossa próxima roda de conversa. O canal Conexão 3005, toda terça-feira tem a sua roda de conversa. E agora, dia 9 de abril de 2024, terça-feira, no mesmo horário, às 20h40, terá a nossa roda de conversa como tema Conversa Iniciática, Valores Eubióticos hoje, Brasil e Mundo. Então, a gente vai falar sobre bem, bom, belo, responsabilidade, ouvir, saber, querer, calar, respeito, generosidade, ecumenismo, comunhão, tradição, inovação, diálogo, exemplo, justiça, paz, amor, sabedoria, escola, teatro e templo, fraternidade e felicidade. Então, os participantes somos nós, né, que estamos aqui no encontro iniciático. Então, o professor Walter de Andrade, o Carlos Antônio Nascimento, a Dani Trancoso, o Gilberto Catira e o Eduardo Nunes. Então, prestigie, é um tema muito interessante, a gente vai abordar muita coisa e vai ser uma roda de conversa muito bacana. Eu espero que todos nos prestigiem, terça-feira, dia 9 de abril, no mesmo horário, às 20h40. Eu também quero falar sobre o espaço Shakti Nova Era, que é um centro de terapias holísticas, né? A sua matriz fica lá na cidade de São Lourenço, sul de Minas. Então, quem estiver visitando a cidade de São Lourenço, faça uma visita na Praça Helena Jefferson de Souza 38, anexo 1. Para mais informações, aí está o telefone e o WhatsApp, prefixo de São Lourenço é 35, e o número é 997566874. E o endereço no Instagram é @ShaktiNovaEra. Lembrando que nós temos filiais em Brasília, no departamento da Eubiose de Brasília, e aqui em São Paulo, nos 2 departamentos, do Sumaré e de Santana. Faça, portanto, uma visita. Então, o senhor achou alguma coisa, professor? Não, tem o Guazelli, né? O oculto é falta de conhecimento, falta de vontade, desejo de liberdade. Vamos aqui dar a nossa opinião aqui a esse respeito. Né? Vamos dizer o seguinte, o oculto, na verdade, o oculto é aquilo que a gente pode perceber como a verdade atrás dos véus. A verdade está atrás dos véus. Agora, se a gente perguntar aí, se for na rua e perguntar para uma pessoa o que a pessoa acha sobre o ocultista, o que é um ocultista, a pessoa vai dizer, o ocultista é aquele que faz coisas, faz magia, faz isso, né? Um monte de coisa, né? É um ocultista. Então, mas o nosso mestre, professor Henrique de Souza, ele fala o seguinte, ocultista é aquele que vive o futuro da sua raça. Então, o ocultista é aquele que entende o que está por trás dos véus. É isso. Agora, o oculto existe por existência da personalidade. O que gera esse véu é a personalidade do ser humano, né? É o que gera esse véu. Né? Agora, é claro que esse véu existe em todos os níveis do progresso evolutivo espiritual, né? Não é só na Terra, existe também véus em outros planos também, né? Mas aqui na nossa maneira de viver, o oculto realmente é definido pela existência da influência da nossa personalidade que nos impede do entendimento da verdade em si, né? Então, por isso que Jesus falou assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade é conhecer o quê? Conhecer o Deus que existe dentro de nós. E a verdade nos liberta do quê? De nós mesmos. A grande libertação do ser humano é libertar-se de si mesmo, da sua personalidade. Aí, então, ele torna-se um ocultista. Quer dizer, aquele que não está barrado pelos véus do ocultismo, né?
Agora, existe o tema ocultista, que é aquele, conforme o nosso mestre, Henrique de Souza, é aquele que vive o futuro da nossa raça. O tema parece simples, mas é bem profundo. A gente precisa meditar muito sobre essas coisas para chegar às devidas conclusões. Bom, a gente já estourou o horário, mas a Eliana Pontes pergunta, professor, a transformação que o senhor fala seria o Apocalipse? Fala-se no Apocalipse, né? Veja bem, João, né? João fala, né? O João evangelista, ele fala de uma forma simbólica, não é verdade? Aliás, tudo que tem na Bíblia é simbólico, né? Não há como falar diretamente. Não, na Índia, é conhecimento na Índia. A verdade não pode ser escrita nem falada. Vou repetir. A verdade não pode ser escrita nem falada. Ela só pode ser entendida quando o indivíduo penetra dentro de si mesmo e entende o Deus que existe dentro de si. Então, o Apocalipse do Evangelho significa o final de tudo, no fim dos tempos. Mas não é o final dos tempos. É o processo de transformação. Processo de transformação. Então, Apocalipse pode se dar de uma forma simbólica, né? De forma simbólica, a gente pode dizer o final dos tempos. Mas é o início de uma nova era, o início da transformação. Isso, Eliane Ponte, eu posso falar isso. O Guilherme Guazelli Neto, ele fala, concluindo, não existe perda de tempo. Eu só queria ver isso aqui. O nosso irmão Guazelli, realmente, concluindo, não existe perda de tempo. O agora. Deixa eu ver, o nosso irmão Carlos vai aí, concluindo, não existe perda do tempo. Exatamente, o Guazelli bateu em cima da questão. Não existe perda de tempo. O nosso mestre fala que a nova civilização se iniciará na Terra no ano 3005, tanto que o nosso canal é o canal Conexão 3005, na verdade. Começará no ano 3005. Mas a pessoa pensa assim, puxa, mas vai faltar 1000 anos para 3005? O que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Pode fazer tudo, porque o tempo não existe. O tempo só existe na nossa imaginação, no nosso entendimento humano, né? Então, tem que trabalhar já. Trabalhando já, está se parando dentro da eternidade. Então, trabalho, né? Mas só em 3005. Não, o trabalho é agora. Tem que fazer agora a construção de uma nova civilização, de uma quinta dimensão e assim por diante. Então, está essa resposta que eu posso dar. Parabéns ao nosso Guazelli Neto, foi uma importante conclusão que ele fez. Gente, estouramos o horário, mas eu peço desculpa, mas o programa estava muito bom, né, pessoal? E, professor, a gente continua no próximo encontro? Vamos continuar com Blavatsky. Parte 2. Parte 2. Isso, parte 2. Pessoal, eu quero agradecer a todos. Quantas partes bom, eu não sei. Vai depender da sequência das coisas. Não? Mas partes... Pode ter 1, 2, 3, 4, 5, sei lá. Isso. Depois a gente vai vendo. Na progressão das abordagens, a gente vai vendo. Mas vamos ter a parte 2 na semana que vem. Isso. Eu quero agradecer. Videoaula, parte 2. Parte 2. Eu quero agradecer a participação de todos e eu espero que todos tenham gostado do programa, né, professor? Isso. E um bom final de sábado, um bom final de semana, um bom domingo e até terça-feira na nossa roda de conversa e até o nosso próximo encontro. Boa noite a todos. É com você, Gilberto. Isso aí, boa noite a todos, bom finalzinho de sábado, bom final de domingo. Terça-feira estamos aqui. Esse programa de terça-feira é interessante porque a gente vai abordar temas atuais, né? Coisas da atualidade, coisas aí do nosso cotidiano, à luz aqui, né? A luz mais transcendente, né? Dando uma outra visão, né? Então, isso a gente faz esse paralelo com todos aqui juntos e acho que com certeza vai ser um papo legal. Então, é isso, aguardamos vocês aqui. Bom final de semana. Boa noite, professor. Muito obrigado. Tudo bem, Carlos? Tudo bem. Pode falar, professor. Obrigado, nosso irmão Gilberto Catira, nosso irmão Carlos Nascimento. Obrigado a todos os irmãos que estiveram presentes na nossa reunião. Foi fabuloso, fantástico. E terça-feira que vem estaremos aí. Estaremos sempre.
nossa reunião de bate-papo, né? Sobre muitos assuntos da eubiose e a evolução da humanidade. E sábado estaremos aqui com o HPB parte 2, né? Por enquanto, né? Luz, paz e amor para todos e fiquem todos com Deus.